Olá, hoje eu vou falar sobre 3 dicas de finalização em ortodontia. Quando a gente pensa em tratamento ortodôntico, nós precisamos lembrar de quais são os nossos objetivos. Então, quais são os objetivos de um tratamento ortodôntico? Primeiro, saúde bucal. Então, nós queremos que o nosso tratamento finalize bem, mas nós queremos que ele finalize sem problemas de cárie, sem problemas periodontais e principalmente sem problemas disfuncionais das ATMs, das articulações. O que mais? Nós queremos finalizar com uma boa oclusão, com os dentes bem encaixados, numa relação cúspide-meia dos dentes posteriores, com guias de caninos, com chave de classe 1 de caninos e, se possível, demolares, com a boa relação de overjet e overbite, ou seja, uma boa sobressaliência e uma boa sobremordida, e que não tenha desvios de linha média, que a linha média dentária esteja em harmonia com a linha média facial e as linhas médias inferior e inferior sejam coincidentes. Então, basicamente é isso que nós queremos da oclusão. O que mais que nós queremos como objetivos de um tratamento ortodôntico? Queremos uma boa finalização estética, que a estética dentária esteja legal, que a estética bucal esteja ótima, que é a estética do sorriso, e tudo isso em harmonia com a estética facial. Em outras palavras, queremos que o nosso tratamento entregue para o nosso paciente aquilo que ele quer, que ele tenha um belo sorriso com os dentes saudáveis e que tenha uma boa mastigação, para que isso tenha uma boa estabilidade. Sim, nós também queremos que tudo esse cuidado, todos esses objetivos tenham uma relação com o tempo. É claro que a gente sabe que nenhum tratamento ortodôntico vai impedir uma recidiva ou uma instabilidade oclusal, porque isso faz parte da natureza humana. Mas também temos que lembrar que quando a gente finaliza os nossos casos com os dentes bem alinhados, bem nivelados, nós começamos do ponto zero. E tudo que for mudar, vai mudando aos pouquinhos. Agora, se a gente já finaliza os nossos casos de uma maneira que não está legal, aí, claro, você já começa o final do seu tratamento já com alguma recidiva. Então, esse é o objetivo, são os objetivos principais de um tratamento ortodôntico. Então agora, eu vou falar de 3 dicas que eu acho importantes. Claro, não existem só essas dicas, existem muito mais quesitos quando a gente pensa numa boa finalização, num bom refinamento oclusal, mas esses 3 eu acho que fazem uma diferença, pelo menos nos meus casos. A primeira é: respeite a forma dos arcos. O que é que eu quero dizer com isso? É claro que muitas vezes nós queremos expandir os nossos arcos. Sim, porque quando você expande, às vezes você melhora o corredor bucal, então você tem um ganho estético, às vezes você evita de desgastar dentes, extrações talvez não, porque daí você teria que expandir demais, mas enfim, toda vez que você tem a possibilidade de expansão, é claro que ela é muito tentadora. Só que aí vai um detalhe: lembre-se que aquela forma inicial que você tinha era uma forma dada pela estabilidade muscular. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se aquela forma existia é porque as forças da língua, das bochechas e dos lábios, elas estavam em equilíbrio. Além disso, existe uma importante estrutura chamada bordo-ala, criada ou citada por Andrews, em que ele dizia o seguinte: é aquela distância mais vestibular da gengiva em relação às coroas, ou seja, aquela borda que fica, aquela borda de osso e gengiva que acompanha os dentes por vestibular. Essa bordo-ala, ela deve ser respeitada. Em outras palavras, se você expandir, você provavelmente irá afiná-la. Por quê? Porque por mais que você diga: não, mas eu vou usar um fio muito suave, um fio termoativado, um fio Copper-Night, e aí vai criar osso. Não, isso nunca vai acontecer. A literatura, ela é unânime em dizer que toda vez que você vestibulariza dentes, você está levando o dente contra a tábua óssea, e essa tábua óssea provavelmente terá problemas se você exagerar. Então, quando você pensar em
fazer uma alteração da forma do arco, lembre-se, cuidado com uma região muito específica, cuidado com a região dos caninos, porque toda vez que você expande na região dos caninos, a chance de recidiva é muito grande. E por que isso acontece? Porque tem uma cinta muscular, ou seja, vários músculos se unem nessa região do canino, nesse sulco nasogeniano, que faz com que esses caninos recidivem muito facilmente. Então eu particularmente, quando quero mudar a forma do arco, quando eu acho que eu posso melhorar um pouco um corredor bucal que está muito largo, eu invisto nos premolares. O que é que eu faço? Eu modifico as inclinações dos premolares. Aí sim eu consigo dar uma aparência melhor de expansão, sem correr grandes riscos de recidiva, sem invadir muito a bordoala e sem correr o risco de recessão. Então essa é a minha dica 1. Vai mudar a forma do arco, invista na região dos premolares. Dica 2. Ajuste o inset e offset. O que é que eu quero dizer com isso? Os incisivos laterais superiores são dentes mais estreitos do que os caninos e os centrais. E se você deixar eles muito alinhados por vestibular, provavelmente por lingual eles vão estar desalinhados, o que pode provocar problemas na guia anterior. Além disso, esse posicionamento muito alinhado por vestibular irá criar uma aparência um pouco estranha, porque o natural é os incisivos laterais superiores estão um pouco mais atrás do que os centrais. É isso que as pessoas já estão acostumadas a ver. Então, às vezes, a gente coloca um aparelho pré-ajustado ou faz um ajuste num alinhador e está tudo ok. Só que você percebe que o aparelho pré-ajustado que deu um inset na sua base não foi suficiente para criar um inset verdadeiro em que você alinhe por lingual esses dentes. O que é que você precisa fazer? Não tem outro jeito, você vai ter que fazer dobras de inset nos laterais e provavelmente offset nos caninos. E se você quer saber como fazer essas dobras, tem um link na descrição do meu e-book Guia de Dobras para Ortodontistas, que tem mostrando como essas dobras são simples de serem feitas e como elas são fundamentais. Então, nunca deixe de fazer essas dobras toda vez que for necessário. E a terceira dica é sobre o encaixe dos dentes, ou seja, o correto nivelamento dos dentes posteriores. A gente sabe que quando nós vamos nivelar os dentes posteriores, nós devemos nivelar pelas cristas marginais. Então, na hora que você for colar o seu aparelho fixo ou fazer o ajuste do seu clean check ou setup dos seus alinhadores, tem que deixar as cristas marginais niveladas. Se ao final do tratamento, chegou lá na finalização, já tem uma boa relação cúspide a meia, sim, lembrando sempre que se você não tem uma boa chave de canino e talvez de molar na finalização, é porque você não chegou na finalização. A gente considera a finalização quando os problemas sagitais já estão resolvidos. Aí sim, nós entramos na fase de finalização. Antes disso, você ainda está fazendo um ajuste sagital. Mas chegou lá na fase de finalização, já está em chave de classe 1, tudo bem. Mas os dentes não estão encaixados? Provavelmente não, com certeza as cristas marginais estão desniveladas. Como é que se ajusta isso? Primeiro você dá uma olhada. Se por acaso a crista marginal, mesial e distal estão mais para baixo ou mais para cima, na mesma distância, ou seja, na mesma magnitude, é porque esse dente está todo instruído ou intruído. Para resolver isso, você vai fazer um movimento de step up ou step down, que é daquilo que você precisa. Um movimento em que as duas cristas vão subir ou descer da mesma forma. Isso você pode fazer ou recolando o bracket ou fazendo dobras. Eu particularmente prefiro fazer dobras. Por quê? Porque na hora da recolagem, eu, Carlos Alexandre, tenho dificuldade em ver a posição correta para conseguir aquele mínimo movimento que eu preciso. E como eu já estou fazendo uma recolagem, eu tenho medo de ter que fazer outra e outra e outra. Sem levar em consideração que toda vez que você recola, você precisa mudar o fio, colocar um fio mais fino, então você volta fios até chegar de novo num fio retangular.
Já com dobra não, eu posso fazer essa dobra bem pequenininha, ver o que acontece, fazer um pouquinho maior e ir regulando o posicionamento desse dente de uma maneira mais tranquila e muito mais precisa. Essas dobras de Step Down e Step Up também está lá no meu e-book Guia do Sorriso. Agora, se por acaso eu notar que uma das cristas marginais está mais para baixo ou mais para cima do que a outra, ou seja, tem uma extrusão maior da crista marginal mesial ou distal, eu agora não vou fazer o movimento inteiro de intrusão ou extrusão, e sim de controle de angulação das raízes. E é aí que a gente chama de tip back ou tip forward. Tip forward é quando você faz uma angulação para mesial da coroa e tip back quando você faz uma angulação distal da coroa. E também você faz uma dobra de tip back ou tip forward, ou você recola esse dente colocando um bracket mais para inclinado, mais para mesial ou mais para distal. Isso, claro, depende de cada um, e eu volto a dizer, eu prefiro fazer dobras. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas você faz muita dobra, depois o fio fica cheio de dobra. Não, se ele tiver com muita dobra, aí sim eu recolo, mas eu recolo já depois que os dentes estão bem posicionados, e eu recolo de forma passiva, colocando o fio reto e só colocando o bracket na posição para voltar a trabalhar com mais tranquilidade, porque a gente sabe que um fio cheio de dobras também dá muito trabalho. Enfim, essas são três dicas que eu acho que são importantes nos meus tratamentos e eu espero que seja para você também. Se você gostou dessas dicas, eu vou ficar muito grato se você der o seu like. Afinal de contas, é muito bom saber que essas aulas estão sendo úteis. E se quiser se inscrever no nosso canal, será muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aqui, quanto mais tivermos pessoas para discutirmos essa nossa paixão chamada ortodontia, melhor. Beleza? Até um próximo vídeo.